meu amado, minha amada, graça e paz. Amém? Deus é bom, maravilhoso. Bom dia, vida chegando. Mensagem de fé, amor e esperança. Amém? Olha, vamos lá. Curtir, comentar, compartilhar é importantíssimo que você faça e coopere conosco dessa maneira. Deixe o seu like, bota um comentário, compartilha o Bom Dia Vida com seus amigos. E você que recebe o Bom Dia Vida, escuta e ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative todas as notificações para ser notificado toda vez que colocarmos um vídeo. Isso acontece todo dia pela manhã e segunda, quarta e sexta à tarde, às 3 horas, com o momento da oração que temos feito aqui. Amém? Estamos falando sobre correndo a carreira que nos foi proposta. Eu já falei nas 2 mensagens que Deus nos propôs uma carreira para corrermos. E essa carreira é a carreira da fé cristã. E é importante que você escute essa mensagem, pense, medite nela, porque Jesus está voltando. Quando você olha para o mundo, o que está acontecendo no mundo, meu amado, o presidente dos Estados Unidos não está aí à toa. Deus colocou ele ali. Tem muita coisa por trás disso que você não sabe. E ele está promovendo uma paz no mundo. E a Bíblia fala de uma falsa paz. Pastor, ele é um anticristo? Não. Mas ele está preparando o caminho para o anticristo. Nós vamos falar sobre isso aí nas mensagens mais para frente. Que é interessante você observar, porque ele está promovendo um acordo entre a Rússia e a Croácia. Através da vida dele, o Irã será enfraquecido. Ele vai trabalhar para a aliança entre Israel e a Arábia Saudita se fortalecer. A moeda que Israel lançou em 2018 tem um símbolo da paz. Tem a imagem do Ciro do século 2025, do ano 2025. E quem é o Ciro 2025? Mas vamos aqui, correndo a carreira que foi proposta na vida cristã. E por que a carreira? Você vai precisar estar firme na tua fé. Porque coisas acontecerão. E se você não estiver firme na fé, não é firme nos dons, não é firme, sabe? Porque a Bíblia diz que Deus dá dons a pessoas, mesmo sem elas se arrependerem. Por quê? Porque o dom não salva. O dom não salva, Deus usa qualquer um. Nabucodonosor foi usado para destruir Jerusalém e o templo, e Deus chamou ele de meu servo. Deus é difícil de entender, cara, coisa complicada. Mas vamos aqui. O escritor de Hebreus, capítulo 12, está falando que nós precisamos nos desembaraçar. E a segunda atitude, a primeira é perseverar e a segunda é desembaraçar. Você, somos nós que devemos nos desembaraçar, desembaraçando de todo peso e pecado. Não é Deus que nos desembaraça. Deus não vai lá, nos embaraça nosso e vai desembaraçando um por um. Somos eu e você. Nós pedimos a ajuda dele. E tem embaraços que a gente nem percebe que são embaraços. Mas a gente precisa desembaraçar. Então o escritor ele se refere e faz ênfase a tudo que nos impede de progredir na vida cristã. Interessante que quando você bate o olho lá em Hebreus, você acha que é pecado, que é isso aqui. Tem pecado. Mas tem muita coisa que não é pecado que te impede de progredir a carreira que foi proposta, a vida cristã. Tem ou não tem? Diz para mim se você está onde você queria estar na vida cristã. Diz para mim se você não podia estar muito mais à frente, mas tem tanto embaraço que te prende, que te amarra, que você não consegue romper. E são embaraços que você gosta. Porque se tem uma coisa que a gente precisa ter para romper na vida cristã é tempo com Deus. E quantas coisas roubam o tempo seu com Deus? Nós não damos 2 horas e 40 minutos do dízimo diário ao Senhor. Porque nós temos muitas coisas para fazer. São muitos afazeres, são muitos trabalhos. E ainda tem outras coisas que a gente acumula o tempo com isso. Mas a gente também não faz nada para mudar isso. Vida cristã aqui, amado, não tem nada a ver com o ministério. Por quê? Porque tem muita gente que tem ministério e não tem vida cristã. Porque quando ele está falando de vida cristã, não está falando de pastor, de apóstolo, de mestre, de evangelista.
de líder de louvor, de líder de oração. Não. Está falando de um servo, de uma serva, de um filho, de uma filha com Deus. É para toda a igreja, é para todo mundo. Vida cristã não tem nada a ver com o ministério. Porque tem pessoas que podem ter vida cristã e não ter ministério. A maioria sim. E tem pessoas que têm ministério e não têm vida cristã. Ponto. Simples dessa maneira. Não confunda. Tem muita gente que só flui porque tem ministério. Se acabar o ministério, não faz mais nada. Se Deus fechar a porta, ela não puder tocar, ela não sabe o que vai fazer. Se Deus fechar a porta, ela não puder pregar mais, ela não sabe o que vai fazer. Por quê? Porque para ela a vida cristã dela se resume ao seu ministério. E se Deus tirar o ministério dela? Botar ela no banco. E aí? Vai fazer o quê? Porque ela só ora porque tem ministério. Só ora quando vai pregar, só ora quando vai preparar a mensagem, só ora quando vai cantar. Não tem vida com Deus. Se não tem vida com Deus, só tem vida ministerial, não tem Deus. É por isso que a Bíblia vai falar lá no final: apartai-vos de mim, maldito, Mateus 25, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Mas curamos em seu nome, libertamos em seu nome, mas eu não conheço vocês. Por quê? Vocês fizeram meu nome, mas nunca tiveram intimidade comigo. Vocês fizeram meu nome, mas nunca me conheceram, porque sempre buscaram para poder fazer segundo os dons que eu já dei para vocês. Vocês focaram dons e talentos, mas não focaram em mim. Vocês focaram dons e talentos e glória para vocês, mas não abriram mão disso por mim, numa intimidade comigo. É isso que ele está falando. Vida cristã tem a ver com Cristo. Intimidade com Ele, envolvimento com Ele, entrega com Ele. Então ele fala que é preciso desembaraçar do peso. Pesos, eles nos sobrecarregam e nos paralisam. O peso faz isso, sobrecarrega a sua vida, a minha vida, nos paralisa. Exemplo, Marta. Marta não estava carregando nenhum saco de cimento nas costas, mas ela estava afadigada, cansada. O escritor de Lucas vai falar para nós isso, quando ela vai reclamar com Jesus. O texto diz que Marta estava atarefada e afadigada com muitos trabalhos. Quantos trabalhos você tem na igreja que vão te afadigar? E não foi nem Deus que mandou você fazer. Você está fazendo porque o homem colocou, porque você quer fazer, porque aquilo mexe com o teu brilho, com o teu ego. Eu sou líder disso, eu sou líder daquilo, eu faço aquilo outro, eu faço aquilo outro. Não quer que ninguém te ajude, porque você quer glória só para você e está sobrecarregado. Às vezes largou até a casa, não está bem com o marido, com a família, porque está sobrecarregado em trabalhos na igreja. Ei, Deus não te chamou para isso. A melhor parte é estar aos pés dele. As pessoas que estão sobrecarregadas, como é que elas ficam? Elas ficam amargas. As pessoas que estão sobrecarregadas, elas ficam murmuradoras. As pessoas que ficam sobrecarregadas, elas ficam reclamonas. Você conhece alguém assim? Só sabe reclamar, murmurar e exala amargura no falar e nas atitudes? Só que Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus vai dizer: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Oh, glória a Jesus, aleluia, louvado seja o Senhor, bendito seja Deus. É um convite a ir a Ele, para ser aliviado da sobrecarga na sua vida que você mesmo colocou, que você mesmo pegou. Não foi nem o diabo, irmão. Aqui não está falando de Satanás. E o pecado? O pecado, você sabe, é estrago que o pecado faz. Só que, como que o pecado age, irmão? Ele não entra na sua casa, arromba a porta, a janela e entra assim, pá, se aloja na sua vida. Não, o pecado, ele nos assedia diariamente e vai amarrando as nossas pernas. A palavra assediar significa, escute bem, perseguir com propostas, sugerir com insistência, molestar, estabelecer cerco para impor sujeição a determinados espaços territoriais, sitiar, cercar. Não é assim que ele faz? Ele vem te perseguindo com propostas. É aquela menina que todo dia te dá um sorrisinho. É aquela mulher que sempre manda uma mensaginha para você e você fica todo bobo. Ou o cara está sempre te elogiando e você vai enchendo o seu ego com isso. Ele está te cercando. Ele está te assediando.
Ele está te molestando espiritualmente. Ele está estabelecendo um cerco para impor uma sujeição em você, deixar você sujeito ao pecado, amarrado a ele, preso a ele. É isso, amado, que o pecado faz. Te prende, te amarra, te escraviza e é preciso se desembaraçar dele. Ah, Jesus. Estamos pregando sobre carreira na fé. Correr a carreira. Deus não te chamou para viver uma carreira arrastada. É para correr, voar. Para isso Ele te deu o Espírito Santo. Enviou o Espírito Santo para estar contigo, mas você dá mais ouvido aos outros. Você dá mais ouvido ao teu ego. Você dá mais ouvido ao pecado, aos desejos da sua carne, do que a voz do Espírito Santo. Por quê? Porque a voz do Espírito Santo vai contrário ao que você quer, ao que você deseja. É a luta da carne contra o Espírito. Um milita contra o outro para que eu não faça o que o outro queira. Mas eu e você precisamos tomar uma posição, e não é amanhã, é hoje, é agora. Deus está nos chamando para nos posicionarmos agora. Deus está dizendo para você: se desembarace. Confesse, pecado tem que ser confessado. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Não adianta ir orar a Deus, falando: Deus, eu sou pecador, o Senhor conhece meus pecados. Ei, nomeie os seus pecados diante de Deus. Dê nome. Deus, eu fico olhando para aquela mulher na rua. Deus, eu não só olho, eu desejo ela. Isso, fale. Deus, eu boto o olho no site que não é para botar. Eu fico olhando essas coisas que me atraem. Eu sou preso, Senhor, eu sou preso. Eu sou preso na sensualidade. Eu sou preso na masturbação. Eu sou preso na pornografia. Eu sou preso na mentira. Eu sou preso na gastança. Eu sou muito gastão, Senhor. Eu desejo aquilo que não é para ser. Dê nome aos pecados. Vomite eles. Eu lembro que uma vez eu estava na casa de oração e a irmã Nasci teve uma visão no púlpito. Eu estava do lado dela e ela falou: tem uma pessoa aqui que Deus quer usar poderosamente, mas ele está amarrado nos seus pecados. Ele precisa confessar os seus pecados. E na hora eu senti que era eu. E eu comecei a orar e falar o nome dos meus pecados. E conforme eu ia orando e falando, eu tive uma visão de um boxe, um chuveiro ligado, a água caindo, escorrendo para o ralo. E conforme eu ia falando dos pecados, os papelzinhos iam caindo naquela água e a água ia levando para o ralo abaixo. E eu falava: eu fiz isso, eu me perdoe, isso aqui, aquilo outro, eu fiz aquilo outro, sabe? Eu sou assim, eu sou assado, e aquilo foi descendo o ralo abaixo, 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 e eu fui aliviando meu coração, É assim que faz, confesse o pecado. Pare de maquiar o pecado. Pare de passar a borracha. Confesse a Deus e você alcança misericórdia. Eu quero orar com você, continuar amanhã. Bendito Deus e Pai, louvamos o seu nome. Glorificamos a Ti por essa palavra. Para correr a carreira proposta, eu preciso me desembaraçar. Para correr a carreira proposta, nós precisamos nos desembaraçar. E para isso precisamos do Senhor, carecemos de Ti, necessitamos de Ti. Nos ajuda, Jesus. Ajuda esse homem, essa mulher a confessar os seus pecados, dando nome a eles. Nós precisamos aprender a orar um pelos outros. Porque isso é a sua palavra que diz. Porque quando oramos um pelos outros, nós nos fortalecemos em unidade, em comunhão. Então nos ajude, Senhor, porque nós precisamos do Senhor. Ajude esse homem, essa mulher, a se colocar de pé, tirar os embaraços para que ele possa correr a carreira que o Senhor tem proposto a ele, uma carreira de fé. Triunfante e brilhante na sua presença, para a glória de Jesus. Amém. Amém, amado. Olha, beijo no seu coração. Deus te abençoe. Bom dia, vida para você.